Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente. Hoje o tema será Quaresma. Vou falar um pouquinho sobre o tema de hoje, aguardando o pessoal entrar para começarmos. Só intensificar a luz aqui. Então vamos falar sobre Quaresma, qual a função, né? Por que foi criado esse período da Quaresma? E o que equivale a Quaresma? É o período que passa do Carnaval até a Semana Santa. E por que foi criado essa Quaresma? É um culto, é uma programação, é uma tradição do catolicismo. Esperar mais o pessoal entrar aí para nós começarmos pensando sobre isso. Por que eu resolvi falar sobre Quaresma? Nesse tempo de pandemia, as pessoas não estão pensando numa coisa que é muito importante e não é vinculado muito na mídia isso, as orações, o centrar-se em si para pensar no que estamos vivenciando no nosso dia a dia. A psicosfera terrestre ela está impregnada de muito sentimento de dor, de medo, de angústia, de ansiedade pelo que a sociedade, pela que a humanidade está passando, está vivenciando nesses dois, já completou um ano, nesses dois períodos, né? Primeira onda o ano passado e agora estamos na segunda onda. E eu resolvi falar sobre a Quaresma pela importância de nós começarmos a exercitar e praticar uma coisa que é chamada de fé. O período da Quaresma, que foi criado pela Igreja Católica, ele foi criado justamente para um período de penitência, de recolhimento, em que as pessoas passam a perceber sobre quais são as angústias, os sofrimentos que passaram, colocados como pecados, e elas passam a viver neste período de Quaresma, que são 40 dias, um período de jejum, que não equivale aos 40 dias. Algumas pessoas abdicam da carne, de alguns costumes, devido à Quaresma, mas não é empregado isso como sendo obrigatório. Antigamente, a Igreja Católica colocava como sendo importante o jejum, mas com o tempo percebeu-se que algumas pessoas, principalmente as pessoas debilitadas, não conseguiriam manter na Quaresma esse jejum devido à deficiência em nutrição, em estados de nutrição e de hidratação. Então ainda é empregado a questão do jejum e a oração intensa para as pessoas entrarem nessa sintonia. E quando iniciou esse período de Quaresma? O período de Quaresma, que equivale a 40 dias, ele simboliza, foi criado e simbolizando os 40 dias a que Jesus passou no deserto, seu processo de reflexão, de pensamento. Ele representa também o período de Noé, daqueles 40 dias, 40ª, né, que vem do latim, que equivale a 40. E o que eu venho colocar para vocês? É um período que é colocado pela tradição católica, pelo catolicismo, mas nós não podemos esquecer que isso influencia toda a humanidade, no mundo inteiro. E neste período, antigamente, quando iniciava o período de Quaresma, que compreendia entre o Carnaval e a Páscoa, que é o período que representa a ressurreição, o renascimento de Jesus, né? Esse período, antigamente, as religiões voltadas, principalmente, que não eram como o catolicismo, como a Igreja Católica, eles tinham um medo, tinham uma resistência em funcionar devido à perseguição da Igreja Católica. O espiritismo, outras doutrinas, como Umbanda, e aí vai, elas fechavam durante esses períodos da Quaresma, e até hoje algumas religiões que não são da Igreja Católica, elas fazem isso, principalmente vinculadas ao espiritismo. Mas como funciona isso? Por que acontece isso? Antigamente acontecia pelo preconceito, pela busca e pela perseguição.
Hoje em dia, algumas religiões espiritualistas, elas continuam fazendo isso não por preconceito, por busca pela Igreja Católica, né, por essa perseguição, mas porque eles mantêm uma tradição. Mas como que acontece? O que acontece com as pessoas que buscavam esse aconselhamento, essa orientação em um centro espírita, em um centro bandista, seja qual for, para ter um acompanhamento terapêutico, de uma orientação espiritual desse campo emocional? Como ficavam essas pessoas? Elas ficavam à mercê. Então, o período de quarentena, que é essa da quaresma, né? Não é a quarentena da pandemia, não. Esse período da quaresma, que agora eu achei muito importante colocar para vocês, devido à psicosfera terrestre, que está num ambiente, num clima de uma densidade, uma envergadura de uma densidade mais física, né? Ele está influenciando no mal-estar das pessoas, nos sentimentos que as pessoas, nos pensamentos que as pessoas estão apresentando neste período. Isso tudo vem vinculado desde o ano passado. Eu tenho observado nos hospitais, nos colegas de trabalho, nos clientes, não só no hospital, mas na clínica também, esse ambiente, a psicosfera, o pensamento das pessoas estão pensando em coisas tristes, estão incrédulas, estão cansadas, estão com insônia, devido a isso. As pessoas estão vivenciando desde o ano passado um ambiente de medo, de angústia em relação a uma coisa chamada morte, que foi o que trouxe essa pandemia, esse vírus. E quando eu resolvi falar sobre a quaresma, foi para ressaltar a importância da oração, a importância de nos dirigirmos, de nos concentrarmos nisso que está carregado no ambiente. E não nos permitirmos sermos influenciados, apesar de sermos bombardeados 24 horas por dia por informações que tragam morte, sofrimento, angústia e medo. Esse período de quaresma, ele ressalva um momento importante não só para os católicos, mas para todas as pessoas que buscam sentido para a vida através da oração, através da meditação, através do recolhimento. Eu já falei para vocês outras vezes a importância do recolhimento, da introspecção, estar em equilíbrio. E esse período da quaresma, ele é muito importante para isso, que é a renovação. E quando as doutrinas, os centros espíritas, eles se fecham para o período de quaresma por uma tradição, porque é muito comum hoje em dia esses centros espíritas, essas doutrinas espíritas, eles fecharem e colocarem como um período de férias, de recesso. Então essas pessoas que passaram um período do ano frequentando estes centros, acompanhando estes centros, elas ficam à mercê de um apoio emocional, de um apoio espiritual. Tá certo? E com a pandemia ficou restrito a aglomeração das pessoas. Isso facilitou, por outro lado, as conferências, as palestras, os encontros online, como a live. Isso facilitou para todo mundo. Para as pessoas que não conseguem sair de casa, e até pela prevenção, pela segurança nessa questão da saúde das pessoas, isso favorece muito. E por que eu venho trazendo isso para vocês? Eu observo que no hospital, tanto nos hospitais quanto na clínica, as pessoas elas chegam angustiadas, elas não têm uma doença física, elas estão angustiadas pelos sintomas que estão apresentando, por vivenciarem no dia a dia, seja através da TV, através dos aplicativos, informações vinculadas à própria doença e informações vinculadas a questões de política, do ambiente gerado em todo o país e em todo o planeta. E quando nós permitimos que esse padrão de energia interfira no nosso lar, no nosso campo emocional, nós, consequentemente, adoecemos. E abrimos portas para atrair consciências, energias que nos causam a dor, o sofrimento e, consequentemente, evoluímos para uma doença. Todos nós sabemos que quando o nosso estado de humor, a nossa estima, o nosso padrão vibracional ele se encontra em um padrão mais denso, mais baixo,
Isso propicia, facilita e atrai para você consciências e energias que propagam a doença. Já comentei com vocês que doenças causadas por fungos, vírus e bactérias, todas essas patologias, todos esses micro-organismos, eles vêm, se aproximam do nosso campo, do nosso corpo, através do padrão vibracional a que nós estamos vibrando. Vírus, bactérias, fungos e outras patologias que acometem o nosso organismo e promovem um desequilíbrio, seja no físico e no espiritual, no emocional, eles têm um padrão de vibração mais denso, mais baixo. Então, quando nós nos permitimos sermos influenciados por uma psicosfera em desequilíbrio, nós consequentemente abrimos a porta para sermos contaminados e atrairmos doenças. E isso depende do nosso padrão. Aí as pessoas perguntam: Alisson, por que na Quaresma a Igreja Católica tem a tradição de colocar a cor violeta, né? Ou eles cobrem com manto violeta as imagens, as telas? A cor violeta, ela representa na cromoterapia transmutação. A cor violeta, ela vem com o propósito de renovação. Antigamente, a Igreja Católica ela cobria todas as telas, todas as estátuas, todas as esculturas com um manto violeta. E as pessoas utilizavam também esse violeta. Até hoje, pela tradição, utilizam a cor violeta, não usam flores, que é um momento de introspecção, um momento de refazimento, um momento de meditar sobre tudo o que aconteceu. E esse período de Quaresma, que parte do período do Carnaval e vai até o período da Páscoa, é um momento de refazimento. Por quê? Durante o Carnaval, que o nome dito Carnaval é conhecido como Festa da Carne, onde as pessoas se permitem a libertação, se permitem fazer tudo aquilo que não se é autorizado pelo próprio consciente coletivo da humanidade, né? Pela própria egrégora da humanidade. Por quê? Por tabus, por crenças limitantes. As pessoas se permitem libertar através do uso do álcool, de drogas, de várias situações durante o Carnaval. Aqui em outras situações da rotina, do dia a dia, da vida, elas não se permitem. E esse período, que eu digo que seria o período sabático, que as pessoas passam durante esses 40 dias, seria o período de reconciliação, de pensamento através da meditação, da oração, da penitência, tentando se recompor, se perdoar pelo que fez. Agora, isso seria necessário somente nesses 40 dias, que é a Quaresma? Nós não deveríamos fazer isso todos os dias? Estou aqui para mostrar para vocês, para propor isso a todos vocês, a importância de nos observarmos e nos permitirmos que é bom para nós todos os dias. Todas as vezes que você tem um pensamento e este pensamento ele é verbalizado através da fala, a fala ela ressoa. E ela ressoa num tom de vibração, que é o som, e dependendo da palavra que é verbalizada, o tipo de energia e o tipo de som que essa palavra vibra, se for de uma densidade mais pesada, mais inferior, o tipo de palavra, como se dizem os palavrões, algumas palavras que se dizem pesadas, elas têm esse contexto de palavrão, de ser uma palavra pesada, porque a sintonia e a vibração do som desta palavra equivale a energias que são mais densas. Consequentemente, atrai para o âmbito ao seu redor, ao seu campo, energias que estejam neste mesmo padrão, neste mesmo patamar. Por isso a importância de se praticar a oração, a meditação e cuidar do que você verbaliza. Porque quando você pensa e verbaliza, intensifica este padrão, essa energia. E quando você pensa e verbaliza palavras que sintonizam em um tom de uma egrégora moral mais elevada, menos densa,
Você atrai para você, para o ambiente em que você está, consciências, energias que estejam neste mesmo padrão. E como nós podemos aprender através disso? O que a vida, o que a natureza pode nos oferecer para aprendermos com isso? Já falei para vocês e vou falar mais uma vez. O reino hominal, que é o humano, ele ainda não está 100% desenvolvido. Se nós formos observar como vivenciamos no planeta Terra, já foi dito, existe o reino mineral, vegetal, animal, hominal, os angelicais e os ascensionados, que aí é o processo de evolução. Quando nós vivenciamos através do que nos é mostrado, nos é exemplificado os outros reinos, como por exemplo as plantas elas vivenciam e elas servem aos outros reinos, principalmente ao reino hominal. O reino mineral ele serve ao reino hominal. O reino animal também serve ao reino hominal. Mas eles servem sem culpa, eles servem sem angústia, sem ansiedade. E nós, seres humanos, não percebemos, não reconhecemos isto. Se o ser humano ainda existe na Terra, nós existimos porque existe o reino mineral, vegetal e animal que nos sustenta. Nos alimentamos das plantas, nos alimentamos dos animais, utilizamos os minérios, a água, a terra, para tudo na nossa vida. Mas não damos o valor e não temos a gratidão por tudo isso. E estes reinos continuam nos sustentando. E o correto, o ideal seria que o reino hominal, que se diz mais evoluído, que é a comunicação, que ele se encontra na manifestação do chakra cardíaco, ele deveria dar exemplo aos outros reinos, reino animal, vegetal e mineral. Quando Jesus foi crucificado, nós temos a simbologia da cruz. E o que representa a simbologia da cruz? Vocês sabem a representatividade da cruz? Qual a função da cruz? Jesus morreu pela humanidade, mas ele foi sacrificado por quê? Pelo amor que ele tinha pela humanidade. Ele precisava ter sido sacrificado? Não. Mas na época que ele veio não tinham consciências que ele tinha. As pessoas não conseguiam compreender. E até hoje a maioria das pessoas não conseguem compreender o que ele veio fazer aqui. As pessoas que tinham pouco conhecimento, não tanto a respeito do que ele vivenciava, conseguiram entrar na sintonia, mas não compreender como era ele, a mensagem que ele passava. E quando ele foi crucificado, a simbologia da cruz, a madeira que conecta a terra com o divino, com o céu, com o superior, e a altura do braço em que fica representa o cardíaco, na altura do peito, simbolizando a conexão com o hominal, com o amor. Só que para você conectar da terra ao sol, ao céu, ao superior, né, deveria passar por esse sacrifício. Isto é uma simbologia. Não estou aqui para colocar que devemos cometer a autopunição, a automutilação, nada disso. Isso é uma simbologia que representava a igreja para os homens e até hoje. Mas não digo que deveremos fazer isso. E não digo, eu até questiono isso, eu até coloco isso. A importância de você colocar, é muito comum hoje em dia as pessoas colocar a simbologia da cruz com Jesus crucificado. Eu prefiro ter a imagem de um Jesus bonito, em pé, sorrindo, que em sofrimento. E enquanto nós carregarmos essa imagem de Jesus crucificado em sofrimento, significa que nós ainda temos isso no inconsciente coletivo da Terra, da dor, do sofrimento para a evolução. Essa simbologia da cruz representa que, na época, e até hoje as pessoas carregam isso, a simbologia do se crucificar por amor ao humano,
A humanidade foi o que ele fez. Mas hoje o que nós devemos aprender com isso é o que nós devemos fazer para nós, para conseguirmos superar os nossos vícios, os nossos medos, as nossas angústias. Devemos sacrificar, sim, sacrificar coisas que nós fazemos que não têm valor no nosso processo de evolução. Quando nós deixamos de alimentar coisas que não têm valor, como coisas materiais, em prol do próximo, em prol de nós mesmos, quando não perdemos tempo, nem dinheiro, nem vaidade com coisas que não nos trazem uma consciência de equilíbrio, um padrão de equilíbrio, estamos sacrificando tudo aquilo que tem em nós que nos causa um atraso, que nos causa um desequilíbrio. Consequentemente, retarda o nosso processo evolutivo. Mas isso é fácil? Não. Já são mais de 2000 anos que Jesus passou na Terra e o ser humano ainda está aprendendo. Um exemplo. Quando nós observamos as plantas elas nos servem. Os animais eles nos servem. Mas os animais eles não trazem questionamentos, eles não trazem angústias. Eles vêm, desenvolvem a função deles, dão uma flor, dá o fruto, a planta. E o que nós fazemos com essa planta? Nós podemos cultivar a planta, nós podemos presentear a planta, mas nós não paramos para observar a energia, a mensagem que a flor, que a planta traz, que as árvores trazem para a humanidade. Quando nós utilizamos a planta para presentear alguém, a planta, por ser um ser, por ter uma vida, ali tem uma consciência primitiva, não tem a consciência individual como nós, seres humanos. Mas ela capta de quem acolhe a energia da pessoa e ela consegue transferir essa energia para a pessoa que vai receber a flor. Mas se eu pego essa flor e não respeito ela, a sua forma divina como ela foi criada, eu pego uma planta, eu acolho, eu arranco ela, eu podo essa flor, tiro do pé, de onde ela brotou. Eu congelo essa planta, coloco em um freezer, como é feito nas floriculturas, eu não estou respeitando esse ser. E eu presenteio, eu maqueio esse buquê, eu coloco perfumes, eu coloco laços. Eu não estou representando, eu não estou respeitando esta flor, esta planta. É isso que é a importância de você observar o que nós fazemos com o próximo, em todos os reinos, em todas as esferas. Então, quando eu me sacrifico pelo bem a mim mesmo e ao próximo, isso é a mensagem que é dada, que é dita e que devemos aprender. Quando nós não percebemos, não damos atenção a todos estes reinos, a todas essas consciências, sejam elas mais primitivas, nós não conseguiremos entender o que é o amor. Consequentemente, o ser humano não conseguirá entender o que ele veio fazer aqui, como está hoje. Então, nos prepararmos, nos permitirmos, neste momento da Quaresma, estarmos em conexão conosco mesmos, para entendermos como nós somos importantes, como nós temos que trabalhar a questão da nossa essência, nós conseguiremos enfrentar tudo isso que nós estamos passando, não de forma leve, mas menos dolorosa, menos densa, com tanto peso como as pessoas carregam. Seria importante, e é importante, durante esse período de Quaresma, nós observarmos tudo que nós estamos fazendo, não só do Carnaval para cá, mas toda a vida. E que desde o ano passado isso intensificou devido à pandemia. A angústia das pessoas, o medo das pessoas por estarem perdendo pessoas, entes queridos, pessoas próximas. Tenho observado no hospital famílias inteiras que estão desencarnando, que estão fazendo a passagem. Mas a culpa é de alguém?
Existe um governo, existe algo que é responsável por isso? Não podemos culpar, mas a melhor forma que nós podemos vivenciar isso neste momento é tentarmos orar, meditar em busca do equilíbrio, da paz, para que isso passe logo, tendo fraternidade, misericórdia, compaixão ao próximo. Observo que no trabalho, principalmente no hospital, existe um clima que não é saudável. Os próprios profissionais da área de saúde estão com dificuldade de trabalhar. Por quê? Mesmo com oferta de emprego, mesmo com oferta de salário, os profissionais da área de saúde desde o ano passado estão cansados, porque é uma cobrança muito intensa. Muitos estão adoecendo, muitos estão se negando a trabalhar, porque o clima não está fácil. Então o clima não está fácil para ninguém. E eu converso com os meus clientes. Todo mundo está perdendo. Mas essa perda, ela está sendo necessária para refletirmos sobre o que nós fizemos com nós mesmos e com a Terra, em todo esse período que a humanidade existe na Terra. Precisávamos ter passado por isso, é necessário estarmos passando por isso, se nós estivéssemos aprendido desde o passado, quando algumas consciências que passaram pela Terra, que a consciência maior, como já dito aqui anteriormente, como Jesus disse há mais de 2000 anos, se tivéssemos acordados e aprendido sobre isso, não estaríamos passando por isto. Mas é uma forma de aprendermos. E neste momento, que seria um momento para o processo de introspecção, de oração, para olharmos para nós mesmos, estarmos sozinhos conosco mesmos no nosso lar, no nosso ambiente, para intensificarmos essa conexão com o nosso Cristo, com o nosso divino, as pessoas estão se recolhendo, mas não em busca de equilíbrio. As pessoas estão se recolhendo, estão se isolando, mas com uma energia de egoísmo. Tenho observado uma energia de egoísmo muito grande. Trabalho com a emergência e com a regulação. Regulação de transferência de pacientes entre hospitais e dentro dos próprios hospitais com leitos. Tenho observado que muitos profissionais eles buscam ajuda para que consigamos internar pacientes, entes queridos em situações de emergência. E todos nós estamos observando que o sistema de saúde colapsou. Não são todos os lugares que têm leito, está faltando leito para todas as pessoas. E tenho observado que quando as pessoas vêm procurar ajuda, nós nos esforçamos para conseguirmos ajudar, mas nem sempre conseguimos devido à demanda. E muitos entes, muitas pessoas estão fazendo a passagem, estão desencarnando devido à falta de suporte, seja profissional, falta demanda de pessoas, de profissionais para conseguir ajudar, e falta demanda de leito físico também. Os governos, as secretarias estão tentando ajudar, mas isso veio como não como uma guerra. Eu digo que é pior do que uma guerra. A energia, o padrão que nós estamos vivenciando é mais intenso. Uma guerra é sazonal, é limitada a uma região. O que nós estamos vivenciando engloba todo o planeta. Então todos estão perdendo com isso, todos estão sentindo, todos estão sendo acordados com isso. E esse período de quaresma ele é importante para isso, para nós pensarmos sobre o que nós estamos fazendo. Então quando as pessoas vêm pedir ajuda, nós ajudamos. E é muito comum você ajudar, colocar, e as pessoas não ficam satisfeitas, elas querem mais e mais e mais. Estávamos conversando isso no hospital, e é um assunto que está sendo recorrente entre os profissionais da área de saúde. As pessoas elas estão mais egoístas. As pessoas elas não observam que estão sendo ajudadas e elas exigem mais. Isso é a situação em que o ser humano se encontra hoje em dia.
era para a humanidade acordar e entender a dor, o sofrimento alheio e começar a ajudar. As pessoas não estão ajudando como deveria ser ajudado. As pessoas estão exigindo, cobrando mais. E isso está aumentando na psicosfera terrestre uma energia mais densa, um campo de consciência mais denso, em que isso intensifica mais ainda a atração por energia, por consciências umbralinas, energias das sombras. Consequentemente, intensifica o número de óbitos, de mortes, de desencarne nos hospitais e nas próprias casas. Então, é importante atentarmos e pararmos para observarmos isto. A quantidade de pessoas que, ao parar para pensar em ajudar, em orar pelo ente, pelas pessoas que estão atuando, não só nos centros de saúde, hospitais, mas na caridade, no amparo às pessoas de rua, em tudo que está tendo necessidade de um amparo, as pessoas devem cuidar mais disso. E não é o que está acontecendo. Tem as pessoas que estão ajudando, mas precisa aumentar mais ainda. Ter o respeito ao próximo. Estava conversando hoje com um cliente, eu expliquei para ele, olha, observe como a natureza ela nos serve, ela nos mostra, ela nos dá exemplo. Quando nós saímos de casa, quando nós olhamos a planta, os animais, todos os dias quando você sai, que você observa os pássaros, eles continuam ali, cantam, fazem um ninho e continuam. A vida continua, eles alegram o nosso dia. O sol, as plantas também, a chuva. Tudo isso é um exemplo de como nós devemos ser. Está difícil para todos nós, mas nós não podemos parar. Devemos continuar nisto que é a esperança, que é a fé no humano, e cuidarmos um do outro. Estamos sendo convidados desde o ano passado, nessa pandemia, a cuidarmos um dos outros, cuidarmos um dos outros. E as pessoas ainda não perceberam. As pessoas estão preocupadas em si. Então, venho até aqui convidá-los a pensar sobre isso, sobre a importância da oração, a importância da gratidão, não se cobrar, não cobrar o outro, não culpar ninguém. É o momento de revermos, voltou isso, é o momento de revermos tudo que nós estamos colocando para nós e para os outros, para a sociedade. A qualidade e a intensidade de cobrança que as pessoas estão tendo para tudo, seja em grupos, seja nos profissionais de saúde, seja no trabalho, em qualquer área, está intensificando mais ainda essa psicosfera terrestre de dor, de angústia e de sofrimento. Consequentemente, as pessoas elas entram num processo de medo, de pânico. A quantidade de pessoas, sejam pacientes, sejam clientes e profissionais da área de saúde, que estão procurando ajuda, seja médica, seja psicológica, terapêutica, psiquiátrica, é intensa devido a isso. As pessoas não estão suportando o que está acontecendo. E ressalto mais uma vez, não só os clientes, os pacientes, os próprios profissionais de saúde não estão suportando o que está acontecendo. Muitos não querem trabalhar, muitos deixaram de trabalhar porque não querem vivenciar mais isto. Estão fadigados, estão esgotados, estão cansados desde o ano passado pela intensa jornada de trabalho. Ressalto mais uma vez a importância da fé, a importância da oração. Digo que trabalho desde o ano passado, na emergência, na minha clínica, sem parar. Não parei. É um trabalho duro? Não digo que seja duro, digo que seja gratificante. Está sendo muito bom aprender com isto. Tenho gratidão por estar aqui, não adoeci, não tive a Covid, continuo todos os dias trabalhando tanto no hospital quanto na minha clínica, porque as pessoas precisam mais de nós neste momento. Precisavam e estão precisando mais ainda. E todos nós que conseguimos ter esse equilíbrio, essa consciência da importância do próximo, a importância de ajudarmos uns aos outros,
estamos sendo mais requisitados, não só no plano físico, como no plano espiritual, no plano astral, para ajudar. Porque o que está mais acontecendo agora, o que mais precisa agora é de pessoas que estejam em equilíbrio, em paz. É o momento de prepararmos, de entendermos qual a nossa função aqui na Terra. A que nós viemos fazer aqui. Não viemos apenas de passagem, viemos para aprender e mostrar aqui a nossa função. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua essência. E se cada um faz aquilo que se propôs a ser antes do nascimento, você estará contribuindo com o processo de evolução, não só da humanidade, de toda a Terra. E quando nós, seres humanos, vivenciamos e manifestando a nossa essência, o nosso papel como ser essencial neste processo, estaremos dando como exemplo não só o reino hominal, aos outros reinos, seja ele animal, vegetal, animal e mineral, que evolui junto ao ser hominal. Então, termos essa consciência de equilíbrio, de paz, é importante por causa disso. Se tiverem alguma pergunta, isso aqui é o Fernando, estamos rezando diariamente, isso é importante. E Machado, isso, essa pandemia veio nos ensinar que quando cuidamos de nós mesmos, cuidamos do outro. Quando cuidamos do outro, cuidamos do mundo, e quando cuidamos do mundo, cuidamos de nós mesmos. Isso, é o Val, né? Deixa eu só colocar o óculos aqui que a letra está pequena. Val Machado, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Recadinho do pessoal. Aqui a Fernanda também colocou: não reclamar. Verdade, Fernanda. Tem muita gente que fica reclamando. Muita gente. Mas é uma manifestação. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas a reclamar que elas não param para pensar. E tenho certeza de uma coisa, não sei se vocês observaram, mas neste período que é a quaresma, a maioria das pessoas não pararam para pensar na quaresma. Porque tem o lockdown, tem a quarentena. Isso já intensifica desde o ano passado, que as pessoas estão perdidas. Elas não estão entendendo mais. Para você ver o tamanho do desequilíbrio da humanidade. As pessoas estão desatentas ao que está acontecendo. As pessoas que têm o cuidado, a atenção de orar e vigiar, de observar todos os dias como que ela está e cuidar dessa energia, desse pensamento, porque você atrai para a sua vida aquilo que você pensa. E quando você cuida disso e fica atento ao que está acontecendo ao seu redor, você tem a capacidade de ajudar a você mesmo e ao outro. E uma mensagem que eu vi essa semana no grupo da minha família. Teve alguém que falou assim: para ajudarmos o outro, precisamos estar bem conosco mesmos. E é verdade. Se nós formos observar em um hospital, em uma clínica terapêutica, se o terapeuta, se o profissional da saúde não está bem, como que ele vai conseguir ajudar o outro? E é o que está acontecendo. Com essa intensidade dessa pandemia, que ainda persiste, mas persiste por quê? Porque a humanidade ainda não acordou, não está percebendo a importância disso, de ajudar ao próximo. Quantas pessoas, a quantidade de pessoas que estou observando, que todos nós estamos observando nas ruas, pedintes, e uma coisa que eu achei muito interessante, que eu achei bonito. O cara, ele estava no semáforo, eles não estavam pedindo dinheiro. Ele estava oferecendo máscara em troca de alimento. Isso é uma coisa bonita de se ver. E eu comecei a carregar comida no carro para dar comida e água. Porque a quantidade de pessoas que estão na rua pedindo comida e água, não estão pedindo dinheiro, estão pedindo comida e água. Porque o número de desempregados aumentou, o número de pessoas passando fome aumentou. Não só pessoas, animais também. O número de animais que foram colocados na rua. Né? Então, cabe a nós que estamos com essa consciência, com essa lucidez, com esse equilíbrio, ajudar a quem precisa. Jesus, lembrando, a quaresma, vem do catolicismo, mas Jesus não é do catolicismo. Jesus não falava sobre religião. Jesus falava sobre amar, sobre amor.
toda religião, o princípio de toda religião é o amor. Mas a religião, ela serve para conectarmos ao divino, à luz, à nossa origem divina. Mas o homem em desequilíbrio, ele utiliza essa ferramenta chamada religião de forma errada, para manipular o outro. Então, lembrarmos deste momento, estarmos equilibrados através disso que a oração promove, através da meditação, através do que nos é convidado durante esse período de Quaresma, para celebrarmos o final da Quaresma, o período de Páscoa, da Semana Santa, né, que é a ressurreição, o renascimento, é um momento para refletirmos sobre o que nós fazemos e fizemos até hoje conosco. Cuidarmos de nós mesmos. Não perdermos mais tempo e energia com coisas, principalmente coisas materiais, ou sentimentos, pensamentos que nos tiram a paz. Sentimentos de raiva do outro ou de situações, autocobrança por momentos que nós vivenciamos e que passamos por vergonha, por vaidade, por achar que foi errado o que nós fizemos. Relembro vocês novamente, não está errado. Tudo que nós fazemos, quando nós nos cobramos demais, nem a nossa origem crística, nem a nossa origem divina nos cobra. É a nossa consciência que nos cobra o tempo inteiro. Então, quando nós nos cobramos demais, nós nos cobramos porque existem crenças limitantes que vêm de tabus, de religião, de culturas, que nós damos mais valor a isso do que a nós mesmos, a nossa origem divina. Então, quando nós nos cobramos demais, nós devemos observar isso durante esses períodos de meditação, de oração, para cuidarmos mais, sermos mais amorosos conosco, sermos mais atentos, não nos machucarmos, não nos cobrarmos a ponto de despertarmos sentimentos de dor, de angústia, de medo. Este é o motivo de nós pensarmos e cuidarmos da oração, da meditação de nós mesmos, sermos mais doces conosco. Esse desequilíbrio pode ser. A Fernanda colocou aqui também, e esse desequilíbrio pode ser visto, inclusive em crianças e jovens com crises de ansiedade. Sim, se faz necessário insistirmos em nós nos mantermos confiantes. Sim, e a confiança, como a Fernanda colocou, que é importante, porque o que acontece? É igual uma planta, é igual a um animalzinho, um animal de estimação. Quando ele percebe que nós estamos bem, estamos seguros, ele fica bem. Se ele percebe que o dono dele, que quem é o cuidador deste animal não está bem, ele também não fica bem. Da mesma forma as crianças, da mesma forma as pessoas que têm um desequilíbrio emocional, mental, que precisam de um tutor legal, de um cuidador. Essas pessoas, quando elas têm um cuidador, uma pessoa que é responsável por elas, e essa pessoa não está bem, está em desequilíbrio, isso também reverbera e vai desequilibrar a pessoa também, a criança, que passa a ser dependente dessa pessoa. A confiança é necessária? Sim. Muitas das vezes essa confiança ela não é atingida só na palavra, só no pensar. O exercitar ele favorece você entrar neste entendimento, neste aprendizado, atingindo esta consciência. Se quiserem perguntar, colocar, podem colocar. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Durante a Quaresma, existem as crenças que as pessoas colocam de não comer carne, que não pode pegar nada do animal. Eu sou de Goiânia e lá em Goiás, não só Goiás, principalmente nas cidades do interior, é comum durante a Semana Santa as pessoas não comerem carne, não matar animal, nem tirar leite do gado, né? Isso é uma tradição. Mas por que eles colocaram isso? Colocava-se que você não estava respeitando aquilo ali, que é a carne, né? Que é o animal, que é o momento de jejum, que as pessoas têm que parar, porque quando você
mata um animal. Quando se tira de um animal, você está trazendo para você uma energia de morte, uma energia de sofrimento. E a quaresma, que vai simbolizar o renascimento, é o contrário disso. Mas aí você pode comer animal, você pode comer planta, você pode comer a carne. Olha, caminhamos para um processo de não termos mais isso. A carne animal, não. As crianças de hoje em dia, que são as crianças cristalinas, crianças índicos, elas não comem mais carne como nós comíamos quando éramos criança. E cada vez isso vai reduzir, mais ainda. Jesus era um ser cristalino para a época que ele veio. As pessoas não entendiam como ele era. Eram como as crianças cristalinas. Imagina, um ser cristalino, a criança cristalino de hoje na época de Jesus. A tamanha discrepância de consciência, né? Para as pessoas da época, mais de 2000 anos atrás, uma criança cristalina que não maltratava animais, não maltratava ninguém, já vinha com essa consciência de amor, de luz para hoje. Na época já era muito discrepante, mas e isso com o tempo foi evoluindo. Então isso foi modificando. Então essas crianças, consciências que nascem hoje em dia, elas nascem já não aceitando mais isso, a morte do animal, né? Já vem com a consciência de cuidar, porque são as novas consciências que estão nascendo para promover a nova humanidade. E a pandemia, como ela tem mostrado, ela veio para transformar a humanidade. As pessoas que não acordarem e não tomarem consciência para o processo de transformação da humanidade, para essa nova terra que está sendo criada, não ficará mais aqui. Não ficará mais aqui como? Já expliquei para vocês. É como a engrenagem de um relógio. Cada peça de um relógio ela tem uma função. Se uma peça deste relógio ela para de funcionar, o que acontece? Essa peça deve ser removida e trocada por uma peça que consiga fazer essa engrenagem, esse relógio funcionar. Da mesma forma a humanidade. A Terra está passando por um processo de transformação há muito tempo, antes de Jesus passar pela Terra. Jesus foi a consciência de envergadura moral e de luz que passou pela Terra. Foi a maior consciência de envergadura moral e de luz que passou pela Terra. Foi a maior que passou e nunca mais passará como ele. Porque a própria humanidade está aprendendo a acordar, a vibrar no padrão da luz. Então tudo isso que está acontecendo é para mudarmos, para acordarmos. E quando uma pessoa, uma unidade desse sistema da humanidade, que somos mais de 8 bilhões de habitantes, 8 bilhões encarnados, multiplica isso por 7, são os que estão na fila querendo encarnar. Então, se nós temos 8 bilhões e meio encarnados, multiplicando-se por 7, são quase 58 bilhões de consciências de almas no planeta Terra. Então, o Alisson veio aqui com um propósito. Eu nasci como Alisson e eu tenho que fazer a minha função essencial, não sou especial. A partir do momento que o Alisson ele não cumpre a sua função nessa engrenagem da humanidade, que o sistema faz com essa unidade chamada Alisson, ele retira a unidade. Então, não somos nós, seres humanos, médicos, que somos responsáveis pelo nascimento, pela morte de ninguém. Não é a natureza que é responsável pelo nascimento, pela morte de ninguém. Existe uma consciência, um padrão que não existe somente no planeta Terra, que é regido através das leis universais. E que seja qual for a forma que você entende, seja Deus, seja uma consciência maior, seja lá, seja Jeová, seja o que for, tudo isso é regido para manter a ordem e a paz, não só na Terra, no universo inteiro. E quando uma unidade nesse sistema humano não consegue acompanhar esse processo de transformação, de evolução, ele é convidado a se retirar. Mas isso não é uma penitência, não é uma cobrança. É como, eu vou dar um exemplo como se fosse
passar de ano. Se você está em uma universidade, em um colégio, você tem que passar de ano, você precisa estudar, você precisa aprender aquela matéria, senão você não consegue graduar para passar para o próximo ano. Da mesma forma, todo o processo de evolução, todas as consciências, se você não consegue se adequar à nova atmosfera, ao novo processo, à nova humanidade, você não consegue ficar. Você passa para o próximo ano, mas você não consegue acompanhar aquela turma e você vai ficando para trás. Ninguém te cobra isso, é você que começa a perceber que você não aguenta mais aquilo ali. Você não consegue acompanhar aquela turma que está diante de você. E o que está acontecendo com a humanidade é isso. As pessoas que não estão conseguindo acompanhar o processo de transformação da Terra, a que todos nós, seres humanos, estamos sendo convidados a vibrar no amor, na fraternidade, na misericórdia, na compaixão, não estamos conseguindo suportar, vivenciar isso aqui. E essa pandemia veio para intensificar essa questão do amor ao próximo, cuidar uns dos outros. Quem não entende isso, que continua ignorando o que é a fraternidade, o que é o humano, o que é o próximo, que continua vivenciando viagens, coisas fúteis como carro do ano, e não percebe a tamanha perda e sofrimento a que a humanidade está sendo submetida agora, essas consciências, consequentemente, não estou falando que acontecerá, mas elas chegará um momento que elas perceberão que elas insistiram em manter um padrão ignorando a realidade a que a Terra está sendo colocada. Então todos nós estamos perdendo durante esse processo, mas estamos perdendo coisas que não são úteis. Estou falando da questão material. Estamos perdendo coisas que não agregam ao nosso processo de evolução, ao nosso caminhar evolutivo, para acordarmos e entendermos o que é importante, o que é mais importante. Porque a maioria da humanidade só dava valor a isso após a morte, após o desencarne. E a Terra não suporta mais isso, a nova Terra não aceita mais isso. Já ultrapassou o tempo de acordarmos para esse novo processo. Tá bom? Então deixo para vocês aqui um abraço. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil esse tema, né? Abraço a todos e vamos cuidar uns dos outros. Tá bom? Excelente semana para todos e até a próxima. Beijão!